Boa noite. É mais um programa Noite em Destaque com Peter Belisário, mais uma vez com o professor Marcelo Lambert. É uma entrevista muito interessante que nós tivemos e vamos dar sequência a tudo que ele sabe. Eu achei interessante a gente ter mais um programa, ficou muito curto aquele espaço, professor. Primeiro, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Ótimo. Agradecer a FIG, mais uma vez, pelo local. Muito obrigado. Professor Ari Badini, professora Ossana, foi minha professora. Bom, professor, vamos... professor é historiador, publicou alguns livros, né, professor? Sim. Escritor, né? E existe uma matéria específica sobre símbolos, sim, da qual você é um especialista. Sim, dentre as especializações que eu busco, né, o estudo dos símbolos sempre me chamou muita atenção, justamente porque nós temos espalhados pelo mundo símbolos iguais, né? E esses símbolos, eles estão espalhados por territórios que nós nem imaginamos, né? Como já falamos, inclusive, naquele outro programa, sobre a questão das pirâmides, por exemplo, elas... símbolo, né? Sim, ela nosso inconsciente, paira. Exatamente, está no inconsciente de todos, né? E dentre esses símbolos, nós também encontramos, por exemplo, a própria cruz, é um símbolo que é um símbolo universal, nós já encontramos em vários outros lugares, né? Nós temos simbologias que nos questiona, inclusive, como que elas foram constituídas em tempos diferentes, com tamanha semelhança, sendo que eram povos diferentes, né? Será que isso está no coletivo das pessoas? E aí vem esse questionamento. Será que nós, enquanto seres humanos, produzimos esses símbolos e esses símbolos são universais? Né? E ele remete a quê? Porque, na verdade, Peter, o que é o símbolo? Ele sempre é carregado de uma informação. Ele é um tipo de linguagem. Então, aquele símbolo, ele quer dizer alguma coisa. Então, aquelas pessoas que constituíram, na verdade, elas queriam dizer alguma coisa. Entendi. Na questão das pirâmides, o que significa uma pirâmide? Para uma sociedade ela significa uma coisa, para outra ela é um outro motivo. Naquele outro programa que nós passamos, por exemplo, citamos uma pirâmide como um calendário. Sim, sim. Né? Eles não conseguiam ainda descobrir o papel para fazer, fizeram na pirâmide. Fizeram na pirâmide. Não, mas enfim, a pirâmide, por exemplo, qual o significado da pirâmide? Olha, ela simboliza a eternidade. Vida eterna. Ou seja, em qualquer um dos continentes, ou seja, na África... No Egito, você encontra isso, né? No caso específico do Egito, tá na África, você encontra aqui nas Américas, você encontra na Ásia, você encontra em outros lugares do mundo. Ela tem sempre um vínculo com a questão da eternidade, por isso que algumas pirâmides, não todas, elas eram utilizadas como câmaras mortuárias. Né? Porque ali, na verdade, era um espaço de transição para a morte, para uma passagem para a morte. Um portal. Um portal. Algumas pirâmides maia, por exemplo, eles, além da pessoa, ela era mumificada e ela era colocada nessas pirâmides, eles colocavam inscrições como se fossem regras, como se fossem informações para que ele pudesse vencer a morte. Entendi. Percebe? Então, ela tem toda essa função, né? A pirâmide, além de ser esse símbolo da eternidade, tudo que ela tem construída para cima, geralmente ela tem construída para baixo. Então, ela tem conexão com o cosmos e conexão com a Terra. A pirâmide é aquela que capta a energia telúrica e a energia cósmica. Então, dentro da pirâmide há uma convergência de todo esse pensamento. Aqui a discussão não é se a energia existe ou não. Entendi. Mas do ponto de vista filosófico, a pirâmide ela representa essa convergência. Né? Porque foi feita lá há milhares de anos. Sim, vai fazer um desenho animado novo, um filme novo, tá lá. Ela sempre aparece. E tá no nosso inconsciente, a pirâmide. Sim. A banda de rock vai fazer um disco, tá lá uma pirâmide. Sim. Enfim, é um assunto que... Sem contar, Peter, a complexidade da construção de uma pirâmide. Positivo. Né? Lembrando que o que ela tem para cima, ela tem para baixo. E essas construções, elas estão aí até hoje. Elas resistem ao tempo. Eu costumo dizer que as pirâmides, ela se caracteriza como um símbolo teimoso. Né? Os mundos, entre aspas, se constrói, se destrói e ela permanece para mexer com o nosso imaginário. Não, é fantástico. Não, isso, é fantástico. Né? Elas ficam ali, né? Elas intactas, estão lá.
perfeito design, né? Para qualquer elas não caem. Artista moderno, para qualquer arquiteto, tá lá, moderno, fantástico. Elas foram construídas. Vai ter uma questão conosco, né? Sim, né? sim. E elas foram construídas para a eternidade. Nossa, sabe? fantástico. É diferente da nós, parece que a nossa civilização, ela constrói para ser destruído, né? Entendi. Esses povos, eles construíam para a eternidade. É meio como deixar no DNA da humanidade, isso está cravado no DNA. E os símbolos, que eu estudo já há bastante tempo, através desses símbolos o homem vem deixando suas mensagens, acertos, erros, mas as causuísticas de símbolos em vários lugares que nos chamam muita atenção. Entendi. Professor, no outro programa a gente abordou, por exemplo, os maias. E uma das coisas que surgiu foram que os maias tinham várias cidades, Isso. né? Enquanto que os incas havia uma diferença que era um povo único. Era um império. Era um império. E a grande virtude deles era a comunicação. Sim. Ficou essa incógnita daquele outro programa. Legal. Que você, sei lá, aprofundasse um pouquinho mais isso. É simples a gente compreender da seguinte maneira. Como eles eram um império e para o imperador ele conseguir agregar esse império, ele precisava de um sistema de comunicação, de correio muito eficiente. Só que eles estão onde? Na Cordilheira dos Andes. Portanto, numa área extremamente acidentada, né, numa altitude extremamente elevada. Sendo assim, a dificuldade de vencer o território, essa região acidentada, era muito grande. Então eles faziam caminhos em zigue-zague para diminuir o efeito da altitude gradativamente e constantemente mascando a folha de coca, que é cultural até hoje nos países andinos, né? E eles iam ligando essas cidades, esses centros comerciais, esses entrepostos através desse sistema de comunicação, que era a base de caminhada, corrida, né? E eram homens que eram preparados, que tinham um papel fundamental dentro do império e mais, eles eram homens de confiança, porque muitas vezes eles levavam informações que eram prioritariamente do Estado, então tinha que ser levado com responsabilidade e efetivamente aquilo tinha que chegar na mão da pessoa de destino. Então o sistema de comunicação Inca foi sensacional. Até hoje, se você for fazer uma viagem turística para Machu Picchu, você tem opções, fazer a trilha Inca. E essa trilha Inca que você faz é exatamente os antigos caminhos que esses homens faziam para levar as informações. Pô, bacana, ótima informação. Me diz uma coisa a respeito do mito do Eldorado. Olha, isso... Você vê todas essas informações, isso é fantástico, né? A gente estuda muito o que está lá do outro lado, mas tudo isso aqui está dentro do nosso continente e é muito mal explorado. Acho que quem vem europeu para cá, nós temos um professor profundo conhecedor dessa matéria, tá? Me explica um pouquinho melhor sobre aquilo que a gente conversou antes, sobre o mito do Eldorado. Olha, essa questão do mito do Eldorado é uma coisa sensacional. Porque nós temos documentos que provam que esses mitos, eles estimularam, por exemplo, a época da mineração aqui no Brasil. Né? As pessoas vinham para cá, elas acreditavam que uma hora ia encontrar uma cidade feita de ouro. E Machu Picchu, já emendando com a questão dos Incas, Machu Picchu, quando ela foi reencontrada, que inclusive o ano passado completou 100 anos da redescoberta de Machu Picchu, que foi em 1911, em julho de 1911, Machu Picchu acreditava-se que era uma das 7 cidades Inca, que a última cidade, que seria o Eldorado, estaria no platô da floresta amazônica, né? Que seria uma cidade toda ela feita em ouro, toda ela revestida em ouro, e nós temos um documento aqui no Brasil, que é um documento sensacional, o documento ele chama-se Documento 512, ele está na Biblioteca Nacional. Ou seja, existe um documento. Existe um documento de Bandeirantes. Tá. Esse documento está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é o documento 512. Fantástico. E esse documento narra a história de alguns bandeirantes que ficaram perdidos na mata e eles relatam que eles encontraram uma cidade perdida. E essa cidade perdida tinha um portal na sua entrada com algumas inscrições, inclusive essas inscrições constam no documento, tá? E eles entraram e realmente a cidade era feita de ouro.
Entendi. A cidade inteira era com, inclusive pelas características, lembra um pouco de Grécia Antiga e tal. Esse documento está hoje para pesquisa, é um documento existe quer dizer, pela internet, você até tem é acesso a alguma coisa dessa informação e, na verdade, ele remete a esse Eldorado, essa suposta cidade, que ela tem vários nomes, ela tem o nome de Cidade Z, ela já foi chamada de Acacor, ela foi chamada como o mito de Atlântida, né? Alguns acreditam que é uma referência a Timeu e Crítias de Platão. Então, é uma série de referências em relação a esse Eldorado, que na verdade é o elo perdido, seria algo do tipo, né? Entendi. E tem alguma coisa a ver, por exemplo, com aquele sumiço do Coronel Fawcett? Isso, o Percy Fawcett. Absolutamente tudo a ver. É mesmo? Sim, eu vou rapidamente contar a história dele. Ele era um militar inglês que estava prestando serviço para o exército britânico na Índia, no momento que a Índia era colônia britânica, e ele conta uma história que quando ele desembarca na Índia, ele acha um totem em um determinado momento que ele está lá na Índia, e nesse totem tem algumas inscrições, inclusive na internet quem pesquisar vai ver esse totem. E essas inscrições, Peter, assemelha-se quase na totalidade com as inscrições que eu disse desse documento 512. Entendi. Isso fez com que ele tivesse um foco voltado para a América. E ele vem prestar serviço para o governo boliviano e depois brasileiro para fazer limite de fronteiras entre Brasil e alguns países da América. E junto disso, ele teve contato até com Rondon, junto disso ele vai fazer uma pesquisa e ele começa a fazer expedições para essa região que chama-se Paralelo 12, aqui no nosso país, e ele desaparece em 1925. Nunca mais foi visto. O filho dele, não foi a primeira expedição, ele já tinha feito algumas, ele desaparece, até hoje não foi encontrado. Há 2 décadas mais ou menos, 2 ou 3 décadas, o Vilas Boas encontrou uma ossada e acreditava-se que era do Fawcett. Foi mandado para a Inglaterra, fizeram o DNA e não foi provado que era ele. Porque desapareceu ele, o filho e um amigo do filho. Entendi. Buscando essa suposta cidade que ele chamava de Cidade Z e que supostamente era o Eldorado, que talvez existisse, sim ou não sabemos, mas no platô da floresta amazônica. Ótimo, uma fantástica história. Agora, só para completar, se isso mexe com o imaginário das pessoas ainda hoje, imagina você na época dos bandeirantes, imagina você no século passado, o quanto isso mexe com o imaginário das pessoas. Fantástico, fantástico. Professor, eu só queria que, assim, lógico, a gente sabe que é extenso, mas, por exemplo, de uma forma breve, como que foi o declínio da civilização maia? Se é possível, sim, de uma forma breve. Eu vou te passar... É um apanhado geral, pessoal, de tudo que a gente viu. A gente foi nos maias, incas. Hoje a gente deu uma volta bacana aqui. Eu acho que o objetivo até da pauta hoje é essa, ser uma coisa mais solta, né? Isso. Olha, a questão do declínio, eu vou te enumerar algumas possibilidades possíveis. Tá. Uma delas, guerra entre as cidades e estado. Tá. Possíveis pestilências, pestes, que isso é o que menos dados temos, tá? Crise agrícola, sérios problemas ambientais, e como ambientalista é uma coisa que eu estudo muito essa questão, e uma coisa interessante, que você vai ficar impressionado, para fazer um degrau de uma pirâmide, apenas uma pirâmide da civilização, derrubava-se 25 árvores. Uau! Por quê? Para queima e formação da argamassa para sentar as pedras, as rochas da pirâmide. Sendo assim, desmatando o sol em contato com o solo, empobrecimento, crise na agricultura, crise de abastecimento, revoltas internas. Entendi. Essas revoltas produziram crise de fé, que é uma das teorias que eu defendo. Essa crise de fé foi nas instituições e nos reis sacerdotes, que se sangravam, ou seja, os rituais não estavam dando resultado. Entendi. Porque como que ele fazia ritual para a agricultura e não tinha alimento? Entendi. Então aí, possíveis causas do colapso. Claro que dentro de cada especificidade você tem uma série de particularidades que não dá tempo para a gente explicar aqui. Mas é basicamente, talvez, esses fatores que desencadearam isso. Mas hoje a gente acredita muito que a questão ambiental foi decisiva. Perfeito. Decisiva. Perfeito.
Professor, eu quero agradecer, o nosso tempo é curto, eu faria vários programas contigo. Agradecer mais uma vez, professor Marcelo Lambert. O seu site? Tá, meu site é www.marcelolambert.com e o meu e-mail é contato@marcelolambert.com. Agradeço a todos, programa Noite em Destaque. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, nós estamos com uma página no Facebook, Noite em Destaque, tá? Agradeço a todos, uma boa noite e até o próximo programa. Obrigado.